Amém, minha irmã. Obrigada, meu pastor. Deus é contigo. Se tiver incomodando, quiser tirar alguma coisa. Não, tá tudo bem. Uau! Coisa boa, né? Presença de Jesus, a comunhão dos santos. Meu Deus, tem vida melhor não, né, gente? Amém? Eu sou muito agradecida a Deus por esse momento aqui com vocês, pela vida dos nossos pastores, dos seus pastores, pelo Senhor Jesus nos dar essa oportunidade, através deles, de comunicar, de compartilhar o que Deus comunica no nosso coração, com graça que o Senhor derrame sobre todos nós, amém? E assim, é uma responsabilidade, né? Mas debaixo da graça, da dependência do Senhor, a gente coopera, né? Amém, gente? Que bênção estar aqui com vocês. Obrigada pela receptividade, pelo carinho, por tudo, né? É bênção de Deus. Eu vou compartilhar, eu costumo dizer assim, né? Eu não sou uma pregadora, eu sou uma mensageira da palavra de Deus, uma mensageira do Senhor. E eu quero compartilhar aqui o que Ele tem trazido ao nosso coração com vocês. Amém? No segundo livro de Samuel, no capítulo 23, nós vamos compartilhar aqui e vamos caminhar juntos aqui nas Escrituras, porque a palavra de Deus ela é suficiente para resolver tudo. A palavra de Deus ela vai ao ponto de dividir a nossa alma do nosso espírito, né? Ela é apta para isso. A palavra ela é suficiente para nos libertar, nos curar, nos transformar. É pela palavra que nós somos transformados de um degrau de glória a outro degrau de glória, como pelo Espírito do Senhor. A palavra ela é insubstituível. Ela é o marco na nossa vida. Ela é o nosso guia, nossa direção. O Espírito e a palavra são um. E é por ela que nós vivemos. É pelo Senhor, sua palavra. Deus e sua palavra é um. Amém. Aleluia. E queremos que nessa manhã o Espírito de Deus tome a sua poderosa palavra e aprofunde isso em nosso espírito. Aprofunde a verdade do que Ele quer transmitir para nós. A profundidade da Tua palavra, Senhor. Nós temos fome da Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra. Ela é tudo para nós, Senhor. E nós queremos dizer nessa manhã que nós estamos aqui para nos alimentar dela. Aleluia. Diz assim as Escrituras, está certo? Segundo Samuel 23, é isso? Tudo bem? Estas são as últimas palavras de Davi. Gente, eu, na verdade, vou ficar só aqui nessa frase. Eu sei que tem toda uma sequência aí, tem um texto todo, mas diante do que o Senhor tem trazido, nós vamos ficar aqui, ok? Ou você pode dar mais uma caminhadinha, nós podemos caminhar um pouquinho e terminar aqui, mas eu vou enfatizar um pouco aqui nessa primeira parte. Mas na segunda parte, Davi diz, a Bíblia diz Davi, filho de Jessé, e diz, o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e sua palavra esteve em minha boca. Palavra e Espírito estava sobre Davi. Mas o que queremos falar sobre as últimas palavras de Davi? Eu não sei você, mas assim, quando alguém vai partir, ou alguém partiu, a gente sempre quer saber o que foi a última palavra, né? O que essa pessoa falou a última vez? Como foi? A gente cria essa expectativa, a gente gostaria de saber, né?
Quais foram as suas últimas reações? Por quê? Porque aquela pessoa teve um grande impacto na nossa vida, aquela pessoa teve uma importância e nós gostaríamos de saber. Nós não perguntamos, nós não ficamos curiosos com quem nós não conhecemos, é com quem a gente conhece, com quem teve parte na nossa vida, quem teve, né, contato conosco, quem nos marcou. Davi foi um homem marcado por Deus. Todos nós aqui conhecemos a vida de Davi. E o marco na vida de Davi era o amor que ele tinha por Deus. O legado que nós recebemos, né, deste homem de Deus, cujo segredo estava no seu relacionamento com Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, falou por mim. Davi diz isso, a palavra diz isso sobre Davi. E o que é interessante sobre estas últimas palavras, porque ele deixou isso registrado. E quando nós ouvimos a última palavra, as últimas palavras, a gente vai começar a ver como foi a vida, né, daquela pessoa, os marcos, os passos, a sua vida. E a gente começa a ver, e nós sabemos aqui sobre o amor que Davi tinha por Deus. E, gente, era um amor incondicional, né? Davi, ele não estava preocupado ali com coisas. Ele queria o Senhor. Davi não estava preocupado tanto que, quando foi Jessé na casa do seu pai, Samuel na casa de Davi, seu pai, ele estava lá com os irmãos estavam lá de boa, mas Davi estava ali cuidando das ovelhas. Davi não estava ali naquela rotina do dia a dia. Davi, ele estava num lugar diferente. Ele estava num lugar à parte. Porque quem tem um amor profundo por Deus tem um modo diferente de viver. Ele tem um lugar à parte. Geralmente não está em todas. Às vezes nós ficamos tão preocupados em estar em todas, estar nos status assim. Mas quando somos atraídos por Deus, tem algo diferente. Não estou me referindo a uma santidade que não pode se relacionar, não é isso. Mas eu estou falando de algo que é especial. Somos atraídos pelo amor de Deus. Para Deus se revelar para nós, para Deus se revelar para nós e nós nos movermos em Deus e Deus ser conhecido através de nós. Porque o plano de Deus é ser conhecido. O plano de Deus é ser conhecido em nós, por nós e através de nós. E para que Deus seja conhecido, eu preciso conhecê-lo. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso, que precisava conhecer Deus. E Jesus chega em João 17:3, ele diz, a vida eterna é conhecer a Deus. Davi tinha no seu coração, eu quero conhecer a Deus. Oséias chega e diz assim, olha, conhece Deus, mas prossegue em conhecê-lo. Ele é uma profundidade de riquezas, Paulo diz. Paulo chega e diz assim, olha, profundidade das riquezas, porque ele chega e começa a falar da exaltação de Deus, a exaltar a Deus, e ele chega, eu imagino que ele fica sem palavras, muitas vezes nós ficamos sem palavras, porque falta palavras, e ele diz, profundidade das riquezas. Teve uma época que eu queria muito estudar o inglês, porque eu acho que é uma língua muito rica. Eu vi os americanos pregarem, eles falarem as músicas, eles expressarem coisas tão profundas das palavras com Deus, como eles expressavam o amor por Deus. Eu acho que eu vou estudar o inglês, que eu quero expressar essas palavras bonitas para Deus, mas não existe linguagem natural que possa expressar o quanto Deus é. Aí vem o Espírito Santo e diz, eu te ajudo nisso, eu te encho do meu Espírito, que eu te dou uma linguagem sobrenatural, para que você possa chegar e dizer, você começa a adorar em outra linguagem, você é conectado nele, e você começa a expressar, por quê? Porque nós somos limitados para expressar o quanto Deus é, mas o Espírito Santo conhece Deus, conhece a mente de Deus, conhece a gente, e faz essa conexão, céu e terra, aleluia, e nós podemos expressar esse amor. Oh, Jesus!
nós podemos expressar esse amor. O que podemos fazer nos dias atuais, como podemos viver no mundo corrompido e perverso, como podemos estar em meio às circunstâncias difíceis. Paulo diz, a breve e momentânea tribulação não é para comparar com o peso de glória. Com o peso de glória que em nós há de ser revelado, nós começamos a ver como os irmãos lidavam com as coisas do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, com as tribulações do dia a dia. Por quê? Porque eles caminhavam focados nesse amor. Davi diz em Salmo 34, 5, mas parece que é isso, vocês podem confirmar aí, mas ele diz assim, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Como eu posso olhar, caminhar nos meus dias hoje, nesse tempo atual, nessa geração cada dia mais corrompida, como eu posso caminhar no meio de tudo isso e manter a minha vida, o meu amor e a minha paixão por Deus? Eu preciso caminhar olhando para Ele, caminhando com Ele, e olhar para Jesus. Não é apenas um chavão que eu chego para o irmão e digo, olha, irmão, fica em paz, olha para Jesus. Olhar para Ele é como João diz, eu vi, e os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. É uma profundidade maior, é quando você se aprofunda com Ele numa intimidade maior. O que eu posso fazer para lidar com os dias difíceis? Será que eu vou me aprofundar nas tribulações? Será que eu vou andar movido pelas circunstâncias dos dias atuais, pelas opiniões de homens corruptos, perversos, por coisas dessa vida, por questões que cada dia mais ficam visíveis diante de nós? São as telas do dia a dia que nos comunicam falsas informações, que nos contamina nosso olhar, contamina nosso coração. Como eu vou lidar com isso? Eu não vou ficar focado nisso. Eu vou tirar os meus olhos disso, porque Jó diz no seu livro assim, olha, eu fiz uma aliança com os meus olhos, eu não quero olhar para isso não, porque eu não quero olhar para as mentiras, eu vou olhar para a verdade, Alguém conta que alguém estava lá separando os dólares falsos do verdadeiro. Isso é tão conhecido que eu acho que vocês já sabem. Mas ele tinha muita facilidade de saber qual era o falso. E alguém perguntou, como que você só pegar já sabe isso? Porque eu lido tanto com o verdadeiro. Eu lido tanto com o verdadeiro que quando eu pego o falso eu já sei. Então você não tem que procurar saber a mentira. Se envolva com a verdade. A tua palavra é a verdade, diz o Senhor. E quando nós nos aprofundamos na verdade, quando nós nos aprofundamos em Deus, na sua verdade, não tem como se apaixonar por Ele, gente. É impossível. Se alguém diz que está conectado com Deus, mas está meio assim, cabisbaixo, sem direção, eu não sei, está acontecendo alguma coisa, porque não é verdade. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Nós começamos a voltar a um lugar de uma fé genuína, de onde nós nunca devíamos ter saído. A fé opera pelo amor. Como é que eu vou andar em fé se o meu coração não estiver incendiado de amor? A fé sem o amor é uma religiosidade. Ela opera pelo amor, esse amor que é revelado em Cristo Jesus. Aleluia, pelo Espírito do Senhor. Vem o Espírito Santo e nos leva a esse entendimento. Davi, como eu não vou aqui falar os detalhes de sua vida, mas porque todos nós aqui sabemos as dificuldades que Davi enfrentou na família, no próprio ministério, com sua liderança, como ele enfrentou o urso, como ele enfrentou o leão, como foi que o Davi enfrentou os leões, gente, o leão, o urso, como é que é isso? Você vê a valentia de Davi, a ousadia de Davi. Onde estava o segredo desse homem? No amor, no amor. O que faz uma mãe ou um pai sair de noite, de madrugada, correr, atravessar a rua sem olhar se vem carros, porque recebeu uma notícia que o filho está correndo perigo? O que faz esse pai e essa mãe agir dessa forma? Me diz, gente. É esse amor.
Mas se ela não... por que ela agiu daquele jeito? Por que ele agiu daquele jeito? A ousadia, o amor leva você a ser ousado. Sabe, gente, não tem isso. É impossível um pai ou uma mãe receber uma notícia ruim de um filho. E, tá bom, amanhã eu levanto e vou ver como é que ele está. Não dá, gente. Não é pai, não é mãe. Alô? Você está aí? Ei, o Espírito Santo está aquecendo nosso coração. Ei, a gente precisa vencer as trevas, a gente precisa vencer o mal, o mundo, o pecado, Satanás, mas nós precisamos da arma mais poderosa que é o amor por Jesus. Aleluia! Porque quando eu coloco essa base no meu coração, eu não preciso ficar especialista em libertação. Não preciso! E eu não estou falando que você tem que ser... que não pode ser, não ter conhecimento dessas coisas, não estou falando disso, eu estou falando de prioridades. Quando eu fundamento a minha vida no amor por Deus, na sua palavra, eu não preciso ficar sabendo quanto cão existe ali, ou quanto cão existe aqui. Eu entro na profundidade com o Espírito Santo, eu vou conhecendo a Deus e a sua palavra, seja qual for o território que eu entrar, o cão que tiver vai sair por causa de Jesus. Yes! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, nós precisamos, o Espírito Santo está nos chamando a voltar a queimar por Jesus, e nós cantamos, deixa queimar, e eu penso que o Espírito Santo está olhando para nós e dizendo, eu que digo para você, deixe queimar. Ei, por favor, deixe queimar. Sabe por quê? Ele não é um espírito morto, ele é um espírito vivo. É o Espírito de Deus Todo-Poderoso que está sobre ti. Aleluia. É Ele que acende essa chama dentro de nós, gente. Porque a infantilidade agora a gente tem que ser tudo bonitinho, arrumadinho. Os bonitinhos arrumadinhos, está tudo com depressão por aí afora. Deixa queimar. Deixa queimar que até a depressão vai esturricar. Yes! Eu vou me aprofundar em conhecer Deus. Eu estou focada, eu quero Ele. Eu não estou preocupada com coisas, não estou mesmo. Eu disse para Deus, Deus, eu quero focar minha vida para o resto da minha vida, para te conhecer. Não existe riqueza maior, não existe herança maior. E o apóstolo Paulo chega e diz assim, mas nada vai me separar desse amor. Mas o apóstolo Paulo era mega power de teologia, de conhecimento, de tudo. O cara deixa tudo de lado e diz assim, eu vou querer esse amor. Nada me separa desse amor, nem a morte, nem a vida. Nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem coisa desta vida, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a internet, nem a política, nem as críticas, nem as acusações, nem as mentiras de Satanás, nem as invejas, nem as calúnias. Nada me separa desse amor. Como eu vou enfrentar os problemas do dia a dia? Tem um tempero especial. Mergulha no amor de Deus. Você sabe por quê? Você já viu uma pessoa apaixonada? Ela tem cara de 9 e 15, né? Ela assim. Está direto, gente. Você vê a gente, a pessoa apaixonada, você vê de longe, ela está, ó. Né? Do contrário, também é verdadeiro. Aí alguém já diz, fulano está amando, por quê? Ela está toda sorridente, ele está todo sorridente. Pode estar passando pela situação mais difícil que for, o apaixonado, ele está sempre sorrindo. Ou não, gente? Alô? Você está aí? Você está amando? Aí deixa aí, né, uma palavra para vocês, casados, renovem o amor. Renovem o amor. Não se acostume, não entre na rotina, renovem o amor. Se apaixonem outra vez, e outra vez, e outra vez. Está errado, não. Se apaixone outra vez, procura olhar diferente. Olha via Jesus. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas se serve para você, recebe. Renova esse amor. Exalta o altar de Deus na tua casa. Rebaixou, manai, que... Expressa o teu amor por Deus, exalta Deus, renova lá esse amor dentro da tua casa. Aleluia.
Ele vai te ajudar. Eu não sei como eu vou me relacionar, porque sabe por que a gente fica com as dificuldades de relacionamento? Porque a gente acha que é o melhor da história. Que a gente acha que nós somos o bambambam, eu sou melhor, eu penso melhor, eu faço melhor, eu sei melhor, eu converso melhor. Então, eu sempre vou ver defeito no outro, porque, no final de contas, eu sou melhor, eu sou eu e depois eu. Né? Então, por causa disso, porque nós não conseguimos ver as pessoas de uma forma diferente de nós, sair da nossa caixinha, tirar Cilano de lado e olhar você como pessoa e focar nas tuas qualidades, focar em você, aí a gente entra em crise de relacionamento. Por quê? Porque nós sempre estamos querendo receber. Nós sempre estamos querendo ser amado. O que a gente mais escuta é a frase, não tem amor, fulano não tem amor, ali não tem amor. E aí o mandamento de Jesus vem e diz, é para você que é para amar. O mandamento diz, ame você. O mandamento não diz assim, seja amado. Diz, gente? Não. Então, eu sou indesculpável. Nós somos indesculpáveis. Eu não posso cobrar o amor. E, aliás, se eu quero ser amado, tem um princípio poderoso por trás disso. Eu preciso primeiro o quê? Amar. Eu preciso plantar para colher. Experimente amar. Experimente amar. Mas como eu vou amar se a minha visão está toda embaçada? Por isso que o salmista vem e diz, olha para Jesus. E não seja confundido. Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo o caráter de Jesus. Eu vejo Jesus, a sua vida, seu amor por mim. Quando eu vejo o amor de Jesus por mim, eu fico sem razão nenhuma de não amar alguém. Mas quando eu amo via Jesus, eu olho você via Jesus. Sabe que Deus olha para a gente via Jesus, né? Porque se fosse via nós, estava consumido já. Quem está entendendo? Uau. E Ele nos chama para subir mais alto. Sabe por quê? A vida com Deus é muito mais do que a gente estar agregados aqui numa reunião. É também isso, mas é mais que isso. É eu sair daqui e eu praticar o que Deus falou comigo. E aí, de repente, alguém chega e pisa no teu pé. Aí você já... Mas se eu começo a ter uma visão diferente das pessoas, a minha reação já vai ser diferente. Se eu trabalho dentro de mim, gente... Se eu começo a trabalhar dentro de mim e eu deixo de exigir das pessoas aquilo que eu tenho que oferecer para elas, eu já vou agir diferente. Eu já vou me desarmando. Por que eu vou me desarmando? Porque eu vou ver mais o que eu preciso oferecer do que o que eu preciso receber. Nós precisamos sair de uma mentalidade consumidora. Nós temos uma mentalidade muito consumidora, mas o Espírito de Deus não é assim. E Ele está nos ensinando a sermos doadores. Eu preciso ser doadora. Eu nasci para ser doadora. Eu estou aqui, a primeira necessidade que surgir sou eu que tenho que suprir. Gente, e eu vou falar uma experiência que eu tive quando eu cheguei aqui. Eu cheguei em Campinas, vim por Campinas. Eu não estou falando aqui para, como diz o pastor, me vangloriar, não. Né? Aconteceu uma experiência, foi diferente para mim. Eu desci ali em Campinas e tinha um moço que eu acho que ele morava na rua, em condição de rua. E assim, ele simplesmente parou de frente a mim e ficou assim, como se estivesse querendo um abraço, né? E eu vi que ele estava com cheiro, ele estava drogado, não sei. Mas o que foi bom é que o Espírito Santo fez isso, porque eu acho que fosse por mim, talvez eu temesse ali, né? Mas eu louvo a Deus, né? Porque ali eu consegui abraçar aquele. Você quer um abraço? Abracei ele, falei do amor de Jesus para ele. Eu acho que todo mundo ali ficou assim, até eu, né? Na hora, meu Deus do céu. E o meu pessoal que foram me pegar, meu Deus, pessoal que eu tinha marcado com aquele homem ali, e ele tinha de me receber. Não, foi tudo muito assim, né? E eu abracei aquele. E ele também ficou meio assim, tipo assim, ó, como se, né, não estava esperando aquilo, né? Todo mundo foi surpreendido, porque Deus nos surpreende com o seu amor. Aleluia. Sabe por quê? Porque a gente faz
medidas, a gente tem formas de medidas de pensar das pessoas. Nós temos uma forma de julgar diferente. Nós julgamos pela aparência, mas Jesus disse: não deve ser assim. Vocês não julguem pela aparência, mas vejam com o coração, né? Conforme a palavra de Deus. Nós não podemos julgar segundo as aparências, mas segundo a palavra de Deus. Amém, gente? Sabendo da minha estrutura, sabendo que eu preciso desse amor, sabendo que eu não tenho condições de mim mesma, de andar nesse amor, eu preciso me aprofundar no amor por Jesus, porque só Ele tem esse amor. Eu tenho dito: Deus, eu não consigo amar como você ama, mas o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele é poderoso para me mover nesse amor, para amar por mim, através de mim. Eu sei que o Senhor é poderoso para isso. Entrar numa dependência de Deus para viver a vida de Deus na terra é possível. Por quê? Porque nós temos os exemplos dos nossos irmãos, gente. Você conhece o João? Que ele entrou em Samaria e não quiseram receber Jesus. E aí eles ficaram lá, né, muito nervosos. Disseram: vamos pegar Jesus. O senhor quer que a gente pede fogo agora do céu e queima todo mundo? Não, vocês não sabem de que espírito vocês são, gente. Jesus responde. Você lembra de Pedro, que negou Jesus ali 3 vezes? Todo mundo sabe da história de Pedro. Agora, esses homens aqui, do lado de cá, antes do Espírito Santo, estavam agindo assim. Depois do Espírito Santo, sabe o que acontece? Pedro, ele não somente declarou em alto som, né? Quando ele negou Jesus, lá em Atos, você começa a ver a declaração de Pedro. Jesus, em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a história conta que Pedro não quis nem morrer de cabeça para cima na cruz. Foi de cabeça para baixo, porque ele nem era digno de morrer tal, daquela forma. O amor que Pedro, a revelação do amor de Deus sobre Pedro, o transformou. João, na ilha de Patmos, aquele João, vamos pegar o fogo, né? Vamos pedir para Deus derramar fogo, porque tem, aqui não, mas assim, eu já conheci crentes que pedem para queimar o outro. Esturrica, Jesus. Não, Jesus não vai esturricar, não. Jesus vai deixar ele do teu lado, para você aprender a amar. Você sabe que a gente só aprende a amar com a liçãozinha bem do nosso lado. Está do teu lado, está doendo, é para tu ensinar. É para te ensinar a amar. E a gente ora: Jesus, esturrica, manda embora, ou converte, ou tira daqui. Aí eu: não, filho, eu quero tratar com você. É uma bênção na tua vida, porque eu quero te ensinar a amar. Oh, Jesus, me ajuda. Nós não temos, gente, outro caminho, é esse. E nós, por que nós fazemos assim com as pessoas? Porque nós queremos ser bem tratados. Nós queremos tudo de bom para nós, mas nós não queremos fazer isso com as pessoas. Sabe, vejo Jesus, antes de falar disso, falando ainda de Pedro e de João, né, que queria pedir para derramar fogo para queimar o povo. Você vê João lá nas cartas dele: filhinhos, amem uns aos outros. O amor é de Deus. Quem teve a revelação que Deus é amor foi João, que estava pedindo para o fogo descer e queimar todo mundo, gente. Eu quero isso, gente. Eu não sei você, eu quero isso, Jesus, eu quero isso. Eu quero conhecer esse Deus amor, esse amor Deus, que me leva a ver além da minha caixinha religiosa, que me tira para fora das minhas limitações da alma, para eu ver mais além, para eu ver via Ele, para eu ver você como Cristo vê, para eu não pontuar tuas limitações, para eu não ficar conversando contigo e esperando tu falar, escorregar numa palavra, para criticar você, mas eu olhar para você e ver: puxa vida, a misericórdia te alcançou. Coisa tremenda. A gente não celebra mais isso. Eu me lembro que quando
Quando eu via Jesus, a gente se alegrava. De ver os irmãos, eles foram tocados pelo amor de Deus. São meus irmãos. Puxa, a cruz, o sacrifício alcançou você. Isso é demais. E a gente ficava tão alegre, tão feliz por isso. Hoje a gente olha para os irmãos medindo se é certo, se é bom, se é mal. Irmãos, fica preocupado com isso não. Se você está imerso no amor, não tem mal que te alcance. Porque se vier o mal contra ti, ele te livrará de todo mal. E se algo te ocorrer, pode ter certeza, ele está no controle de tudo. Nós temos que viver essa vida aqui, irmãos, como se não tivesse. Se você está focado em Jesus, eu sei que alguns teólogos dizem isso, eu não sou teóloga, mas eu vou aqui falar, se o teólogo quiser me corrigir, pode me corrigir. Mas assim, as pessoas dizem, eles davam os seus bens uns aos outros, porque sabia que... Porque eles achavam que Jesus ia voltar logo. Não, gente, eu não vejo assim. Era o amor que fazia isso. Eles eram movidos pelo amor. Aquela igreja era movida por um amor incondicional. Sem palavras, sem palavras. O que fazia com que milagres, prodígios, maravilhas ocorressem de uma forma tão natural era isso. Eles viam Jesus se movendo no sobrenatural. E a Bíblia sempre, quando fala de Jesus se movendo em milagres, a Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão. Mas a íntima compaixão de Jesus não é esse negócio que a gente tem do outro, peninha. Quem tem pena do outro, isso é muito miserável, esse sentimento, gente. Não tenha isso de ninguém. A misericórdia de Deus, a peninha de alguém deixa a pessoa mais baixo do que ela está, a condição que ela está. Mas a misericórdia o eleva e deixa você no mesmo patamar. Alinha você com o que Deus tem, com o que Deus é, com o que Deus faz. Porque a misericórdia e o amor de Deus faz isso. Eu nunca vi Deus com peninha, eu tenho peninha de você. A pena não faz nada por você, mas a misericórdia eleva você. Para eu andar nisso, eu preciso conhecer esse Deus. Ele é muito mais do que eu posso imaginar. Ele é muito mais do que a minha mente pode alcançar. Ele é muito mais do que eu posso falar. Ele é muito mais. Ele é muito mais do que a igreja evangélica. Yes! Oh, meu Deus! Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que as nossas limitações, que as nossas crenças religiosas. Ele é muito mais. Ele é a profundidade de riquezas que Paulo disse. Ele é muito mais que a profundidade das riquezas. E como eu posso conhecê-lo? O Espírito Santo, ele está aqui. Isso não é uma coisa que está limitado a um grupo de pessoas. É algo que é dado à igreja. A você que está aqui hoje. A você que está aqui hoje, que ele diz assim, eu quero elevar você no nível de relacionamento e de revelação de quem eu sou. Muitos têm medo de ler o Apocalipse, gente. Apocalipse é a revelação de Jesus. Yes! Revelação de Jesus. Quem quer ter a revelação de Jesus aí? Eu quero. E o bom pastor, ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã, o seu Espírito está aqui, abrindo os olhos do nosso entendimento, quebrando as cadeias dos nossos raciocínios humanos, que impede de crer nisso. Eu não posso avançar sem um entendimento das coisas. Eu preciso entender, mas não é aquele entendimento de 2 mais 2 é 4. É conhecer a Deus e continuar a conhecer a Deus. Você sabe que o que Deus foca nisso, o que Jesus foca nisso é tremendo. Porque vai chegar uma galera que vai dizer para Jesus, a gente curou, a gente libertou, a gente fez tudo. Ele disse, conheço vocês não. Ué, mas como assim? Como assim? Porque o conhecimento na sua cultura, na cultura deles, é relacionamento. Não é o conhecimento teórico que eu tenho aqui. O conhecimento teórico diz, né? Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Mas o conhecimento que a Bíblia se refere é quando eu pratico esse conhecimento. É um entendimento de prática.
Senhor, isso é grande demais. Não, não é grande demais para mim. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. E a Bíblia diz, Jesus diz, eu vou deixar o Espírito Santo. Ele vai guiar você. Ele vai ajudar você. Ele vai ensinar você em toda a verdade. Irmãos, nós não temos mais nenhuma justificativa, gente. Nós temos a salvação do Senhor. E nós temos o Espírito Santo. Mas como eu preciso caminhar nisso, nessa verdade, eu preciso cavar profundo na verdade do amor de Deus. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é um mandamento, isso é um marco. Nós precisamos aprofundar nisso. Nós não fomos chamados para ser pedinte. Eu vou para a igreja para ganhar isso, para ganhar aquilo. Não existe esse evangelho que já está posto por terra. O evangelho de Jesus Cristo venha conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E as demais coisas vão alcançar você. Vão alcançar você. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o dono da nossa existência. Alguém falou para mim, minha sobrinha, adolescente, está sendo gravado. Bom, não tem problema. Ela falou que ela foi ensinada, tipo assim, olha, sobre casamento. Deus não vai intervir na pessoa que você quer escolher. Eu disse, filha, como assim? Porque eu quero que Deus intervenha em todas as minhas decisões. Não sei se eu quero que Deus seja participante de todas, porque a Bíblia diz que o meu coração é corrupto, o meu coração é enganoso. Como eu vou ter capacidade de escolher quem vai ser meu marido? Não é o meu caso, gente, que eu já estou casado com Jesus, mas eu estou falando desse assunto, entendeu? Como eu tenho a capacidade de dizer, eu vou escolher, Deus não vai escolher por mim. Como assim? Então, estou deixando Deus. A Bíblia diz, olha, reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Longe de mim estar independente de Deus em qualquer situação. Eu quero Deus em todas as decisões da minha vida. Eu quero que Deus decida por mim. Eu não confio em mim mesmo. Paulo diz isso, né? Ele diz assim, eu não confio em mim mesmo. Aliás, na minha carne, ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Então, Paulo não confiava na sua carne. Nós não podemos confiar na nossa carne. Nós não podemos achar que estamos muito ungidos o suficiente para agir independente de Deus. Hoje eu estou muito ungido, então já sei tudo, mega power. Não preciso, Deus, já sei de tudo. Vou até dar uma lição aqui para o senhor. Né? Já curti tudo. Paulinho, pega aqui essa blusa, meu amor. O fogo aqui caiu. Dá glória a Deus, irmão. Já libero vocês. Só um pouquinho. Aí. Já libero vocês. Aí. Quando você quiser. Eita, Jesus. Deixa queimar. Ô, glória! Como é bom ser livre, né, gente? Ufa. Amém? Quantos aqui dizem, eu quero Deus em todos os meus caminhos? Quantos? Amém? Conta até a história, agora conta a história de que alguém disse, não, Deus, Jesus bateu na porta do outro, né? Alguém já deve ter ouvido essa historinha. E vem, Deus, pode entrar. E deixou Jesus na sala. Né? Aí veio o cão e só deu uma surra só. Né? Mas ficou reclamando para Jesus, mas você me deixou na sala, você não deixou eu ocupar os outros espaços da tua vida. E aí foi, deixava um quarto, depois deixava outro quarto. Tem gente que é assim, né? Deixa só uns espaços, só até onde é conveniente para ele. Né? Jesus vai até aqui. A partir daqui, aqui é eu. Às vezes, tem pessoas que deixam Jesus governar só até onde é conveniente para eles, onde está precisando, onde ele sabe governar, onde ele sabe dominar. Jesus pode deixar aqui que é nós, que é eu e eu. E aí foi até que a pessoa recebeu tanta surra do diabo para aprender que Jesus... Não, Jesus, vem, toma a chave da minha casa logo. Yes!
Quais as áreas de sua vida que você tem deixado Jesus governar? Quais as áreas da minha vida que eu tenho deixado Jesus governar? Mas eu preciso para isso, gente, porque a vida com Deus não é pesado. Não é negócio xoxo. Tem gente que pensa, que luta, oh céus, oh vida. Não está andando com Jesus, meu irmão. Não está, porque quanto mais luta, mais... É nós, Jesus. É nós, Jesus. Qual é a novidade agora? Como é que o Senhor vai fazer? Aí eu só fico olhando ele fazendo. E corta de lá, e corta de lá. Yes! Eu sou todo dia impactada com Jesus, porque eu vejo Ele. Quando as coisas vêm para o meu lado, Jesus, você é muito lindo, muito maravilhoso. Vou só adorar e eu só vejo Ele quebrando. Como diz a música, né? Deus vai na frente e abrindo o caminho. Né? Eu vejo isso todo dia. Mas porque eu preciso me ocupar no que é fundamental. Eu preciso trabalhar no que é fundamental. Para que eu vou trabalhar no teto se eu preciso construir uma base? Eu preciso construir essa base do amor de Deus no meu coração. Para eu construir essa base, gente, meu relacionamento com Deus não pode ser superficial. Eu preciso contar tudo para Ele, dizer como é que está, Senhor, olha aqui como é que está a situação, menti isso, fiz aquilo, Senhor, está aqui meu coração. Eu vou ter que abrir tudo para Ele, que Ele conhece tudo. A Bíblia diz que os olhos dele estão, todas as coisas estão patentes diante dele, diante dos olhos daquele que há de julgar todas as coisas. Não tem como esconder nada de Deus, então é melhor falar. Mas por que eu preciso falar se Deus sabe? Porque Deus lhe deu uma boca, então. Para se relacionar, gente. Alô? Eu vou conversar com Deus, sentar com Ele, vou conversar. Você não conversa com as pessoas? Conversa com Deus. Deus é uma pessoa e Ele está aqui lindo. Aleluia! E quando eu me aproximo dEle, quando a palavra de Deus diz, na medida em que eu me aproximo dEle, eu vou sendo transformada. Eu vou sendo transformada. Sabe por quê? Deus é luz. Não existe em Deus treva nenhuma, mas em mim existe. Então, por acaso as trevas resistem à luz? Não. Mas por causa que eu tenho trevas, ao me aproximar da luz, as trevas vão desaparecer. Com certeza a luz vai trazer tudo diante dos meus olhos. Silano, olha isso, olha aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo. E Ele não é aquele Deus que vai acusar você. Ele vai simplesmente te mostrar algumas coisas. E Ele também não vai impor que você confesse. Isso é uma decisão sua. Porque tem muitos que estão esperando Deus fazer o que é para você fazer. E a gente, né, fica lá. Eu fui orar, às vezes a gente vai orar pelas pessoas para receberem o Espírito Santo. Ele diz, uma vez eu estava ministrando num lugar, né? Eu disse para a pessoa, receba, abre a sua boca. E a bichinha, né? Se é a questão de abrir a boca, abrir, né? Mas ela não agiu na palavra. Deus quer que nós saiamos de um entendimento teórico e entramos na prática daquilo que Ele tem falado conosco. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Davi. Como Davi enfrentou o urso, como Davi enfrentou o leão, como Davi enfrentou o Golias. Você percebe os níveis que Deus o levava? Como Davi passou pelas perseguições de Saul, seu líder. Como, gente? Como é capaz, como é possível você enfrentar o dia a dia, as perseguições, você enfrentar as tribulações do dia a dia? Eu digo, não tem como você permanecer intacto sem ser atingido, se não for com combustível maior. E esse combustível é o amor de Deus dentro de você, que todos os dias você tem que encher a sua lâmpada. Todos os dias. Todos os dias você tem que estar lá, no lugar, deixando queimar. Não adianta eu só vir para a igreja dizer, deixa queimar, e eu não vou queimar lá no meu lugar secreto. Alô? Porque quando nós nos aproximamos dele, Ele nos queima nesse amor. E é esse amor de Jesus dentro de nós que vai nos capacitar a enfrentar o dia a dia, as tribulações, as dificuldades e a amar até quem não
Para a gente acha, né, que a pessoa não é digna de ser amada. Ninguém é digno. Alguém aqui é digno? Eu não. Não sou digna de ser amada. Mas eu precisei. Então eu posso ver que alguém talvez não mereça, mas precisa. Talvez a pessoa que você, né, olha e diz assim, não dá. Fulano, só uma. E a gente usa uns chavões, né, bem religiosos para a gente ficar bem crente, né? Para a gente dizer para Deus que a gente é crente, a gente usa uns chavões religiosos, né? Ai, só misericórdia. Ai, ou então a gente diz, é uma bênção. Quem é a bênção? Não, eu sei, gente, estou falando aqui, não é aqui não, é lá em Itajaí. Entendi. Mas quando eu deixo Jesus me ver, eu vivi 2 últimos anos da minha vida, 2 não, estamos no 3º. Opa, 3º ano vai ressuscitar. Então, assim, gente, há uns tempos, não muito longe, eu vivi experiências onde eu precisei estar com Deus, mas como pessoa, não como ministro da palavra, mas ali, só eu e Deus, só Deus e eu, onde eu tive que passar pelo Val de Jaboque, Deus me mostrar. Eu estava trazendo uma palavra de Deus, que de verdade foi Deus que mandou, mas quando Deus começou a abrir os meus olhos e aprofundar naquela verdade, de retorno à essência, eu comecei a ter crise, porque eu disse, Deus, eu estou pregando sobre voltar à essência, mas estou muito distante disso. E ele disse, eu sei. Sei. Mas é para esse lugar que eu estou te levando. É para esse lugar que eu estou te levando. Volta à essência. Volta à simplicidade da fé. Volta ao amor genuíno. Volta à dependência do Espírito Santo. Volta a Ele, a pedra angular. Você não precisa se preocupar com mais nada. Você só precisa focar nele. Se existe algum problema, seja de alma, seja de cão, seja o que for, não tem quem suporte a presença de Deus. Tudo isso cai diante daquele que está exaltado acima de todas as coisas. Enquanto Davi adorava Deus ali, cuidando das ovelhas do seu pai, muitos de nós hoje no cenário, né, atual, a gente vê pessoas correndo atrás de cargos, de títulos. Dentro de algumas instituições, as pessoas brigam por cargos, por títulos. Davi estava ali adorando, cuidando das ovelhas do pai, adorando. O que aconteceu? Deus mandou o profeta na casa do homem. Estava todo mundo lá arrumadinho, bonitinho, pronto para o ministério. Deus disse, aqui não. Vai lá no campo que tem um adorador. Yes. Yes. Qual é a escolha para o ministério? É o lugar secreto. É o lugar secreto. Por quê? Porque o coração de Davi não estava nisso. Apesar de que, e Paulo disse, nós precisamos caminhar no mundo, comprar como se não comprasse. Sabe? No seu dia a dia. Você é muito rico, como se não fosse rico. Você tem uma multidão de ovelhas, como se não tivesse. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Tendo tudo ou não tendo nada. Nossa posição deve ser Cristo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nos assentou à sua direita no céu. É esse o lugar que estamos. Eu e você não podemos ficar com crise de identidade, porque ele já curou isso lá na cruz. Aleluia! Eu só preciso me apaixonar por Jesus todos os dias, porque ninguém resiste um apaixonado. Um apaixonado pode estar dificuldades que for, ele pode estar sem dinheiro, ele rala o mês todinho para comprar um presente para a pessoa que está apaixonada. Se um apaixonado, ele liga para o outro, às vezes encontrar 2 horas da tarde, eles marcam, 1h30 está lá. Nós não temos nenhum problema. Não temos nenhum problema.
Sabe o que é o nosso maior problema? É a falta desse amor, dessa paixão. Dessa paixão. Aleluia. E eu quero crescer nesse amor. Quem quer crescer nesse amor? Vamos fundamentar nossa vida nesse amor. Quantos sabem que é o Espírito Santo que faz isso em nós? Porque aí a gente pode entrar no outro extremo. Eu vou fazer isso. Não, na força do seu braço você não consegue, não. Mas o Espírito Santo está sobre você. Você aceita que a gente ore por isso? Você aceita que nessa manhã você diz, Espírito Santo, eu quero me aprofundar nesse amor. Eu quero conhecer mais Jesus. Porque eu não sei amar com a minha força. Senhor, eu quero primeiro você mostra eu para mim mesma. Quando Deus começa a mostrar a gente, para a gente mesmo, a gente fica decepcionado. Eu estava falando, escuta, a gente vive ouvindo pessoas que dizem assim, fulano me decepcionou. Eu estou decepcionado com Beltrano. Porque nunca teve uma decepção consigo mesmo. Nunca teve. Quando eu escuto pessoas assim, eu digo, Jesus, traz uma decepção dela para ela mesma. Faz isso, por favor, Senhor. Porque Paulo disse, miserável homem que sou. Ele teve uma decepção consigo mesmo. Eu preciso, gente, todo dia. Que Deus me desconstrua e me reconstrua. Porque eu preciso conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Mas para eu abrir essa porta, para Deus se revelar para mim, eu preciso me ver. E ao me ver, eu vou ser constrangido pelo amor de Deus. E quando eu sou constrangida por esse amor, eu vou andar com Deus na ousadia do seu amor. Por que é ser ousado, gente? Ser ousado não é questão de ser melhor que outro, não. Andar na ousadia do amor é andar na certeza de quem é Deus, de quem é você. É uma convicção que ninguém arranca de você. O Espírito Santo quer fazer isso dentro de nós. Você não precisa justificar nada, você não precisa comparar ninguém, você não precisa ficar se sentindo menor que ninguém. Você sabe que sabe, porque sabe que sabe quem você é em Deus. E isso não nos dá direito de estar acima de outros, mas estamos nesse lugar porque ao olhar para outros nós vamos trazê-lo para cá e juntos vamos adorar o Senhor. Você pode ficar de pé. Quero orar para o Espírito Santo. Levante suas mãos.